Paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, com essa oportunidade de aprendermos mais um pouco sobre a palavra de Deus, né? Juniores abençoados, irmãos que estiverem do outro lado, que sejam abençoados nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, pedir para que o Senhor possa abençoar a nossa aula? Ore comigo. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade e por quem o Senhor é e sempre será. Que possamos compreender a sua voz, Espírito Santo, e a sua palavra, que possamos crescer por intermédio dela. Que todos os impedimentos desde já possam ser repreendidos, Pai. Continue sendo conosco, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade. A gente vai dar início, na realidade, à lição número 3 da revista de vocês, tá, juniores? Quem não tem a revista, presta atenção aqui, ó, que o título da nossa lição, na realidade, é uma pergunta. O autor faz uma pergunta, ó. Firme na areia, né? É o título da lição. E aí eu faço uma pergunta. Vocês, olhando para esta imagem aqui, que é uma casinha, né? Tem uma casinha e ela tá numa areia que tá molhada, parece perto da praia, né? Uma casinha ali na beira ali da praia. E aí eu pergunto para vocês sabem qual seria a parábola que Jesus contou relacionado à casa na areia? Vocês já ouviram essa parábola? Então a gente vai aprender hoje sobre ela. E essa parábola contada pelo Senhor Jesus se encontra, o texto bíblico base se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Então, peguem a Bíblia de vocês, vamos abrir aí em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, tá? Eu já vou começar a ler, se você ainda não encontrou, dá uma pausa no vídeo e depois você volta, tá? Então tá escrito assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pois bem, até aqui, olha. Então, a parábola da aula de hoje é a parábola dos 2 alicerces contada pelo Senhor Jesus. E aí eu pergunto para vocês, nessa parábola a gente identifica alguns elementos, como, por exemplo, 2 tipos de pessoas que o Senhor Jesus fala. Tem uma pessoa chamada prudente, tem outra pessoa chamada imprudente. E essas duas pessoas constroem suas casas em terrenos diferentes, em fundamentos diferentes. Uma constrói na rocha e outra constrói a casa na areia. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que seria essa rocha na parábola de Jesus? Quem Jesus estava, quando ele fala rocha, ele estava querendo que essa rocha representasse quem? O que ele estava querendo ensinar sobre essa rocha? O que ele estava querendo ensinar sobre as casas? O que as casas representam nessa parábola? Então, a gente vai aprender tudo isso melhor hoje, tá bom? Então, olha só. Leiam comigo, vocês que estiverem com a revista, essas seções iniciais aqui da capa, olha. Como é que é? Vamos ler essa seção comigo? Olha, Jesus utilizou muitas parábolas para mostrar os valores espirituais que devem conduzir nossa vida. Esta é uma ilustração acerca da construção de uma casa. Essa imagem aqui, olha. O que essa imagem leva a pensar? Você sabe como se prepara o terreno para uma construção? Mas, atenção, a estrutura da casa deve ficar bem firme. E a gente tem aqui uma outra passagem que é para guardar
que se encontra lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 21. Provérbios 3, 21. Que está escrito assim, ó: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, tá? Então aí a gente tem um conselho que está presente, da parte de Deus, que está presente em Provérbios 3, 21. Pois bem, então nós já lemos o texto bíblico base, já vimos que a parábola da aula de hoje, contada pelo Senhor Jesus, é a dos 2 alicerces. E aí nós temos, eu não sei se vocês já viram, juniores e irmãos que estão participando dessa aula, reportagens ou algum filme que parece ali casas sendo desabando, casas caindo, casas quebrando. É algo desesperador, não é? Então, por exemplo, existem alguns países que acontecem terremotos, né, que são fenômenos naturais, que a terra ela treme, e aí a estrutura da casa não aguenta, e a casa ela desaba, ela cai, e é algo muito ruim, né? Porque a casa é é um local muito importante pra gente, é na casa onde a gente vive, é na casa onde a gente dorme, é na casa onde a gente tem as nossas refeições, é na casa onde a gente se abriga do sol, da chuva. A casa é um local muito importante pra gente. Agora imagina as pessoas terem suas casas totalmente, né, derrubadas, destruídas, né? E aí, o Senhor Jesus, com toda a sua sabedoria, ele quer nos ensinar através dessa parábola que é sobre construção de casas, fundamentos de casas, algo especial, algo da parte de Deus para as nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso. E aí a gente tem que nessa parábola, como eu já tinha comentado um pouco antes, nós temos 2 tipos de pessoas nessa parábola, nessa história contada pelo Senhor Jesus. Uma pessoa é chamada de prudente. E quem é a pessoa prudente? O que é essa palavra prudente? Prudente é aquela pessoa que ela é uma pessoa sábia. É uma pessoa que ela tem consciência das coisas que ela está fazendo. Então, ela é uma pessoa prudente. Já a pessoa imprudente já é aquela pessoa que faz as coisas, mas não está nem aí para as consequências que as atitudes e as ações dela podem causar, sendo ruins ou boas. Ela não está nem aí para isso, tá? Então, nessa parábola nós temos esses 2 tipos de pessoas. A pessoa prudente, a pessoa sábia, o Senhor Jesus disse que ela constrói a casa dela aonde? Em que tipo de terreno? Em que fundamento? Ela constrói a casa sobre a rocha. E a pessoa imprudente, que não tá nem aí para as coisas da vida, deixa a vida me levar, ela constrói a casa dela onde? Sobre a areia. E a gente tem, olha, o fundamento da casa, quando as pessoas vão construir suas casas, né, os profissionais ali envolvidos, eles têm a preocupação de primeiro começar por onde? Pelo fundamento. É pelo fundamento que você pode alicerçar e construir uma casa, uma edificação, um prédio. Então, o fundamento é uma parte muito importante da construção. E aí, a rocha, o fundamento onde foi construída a casa da pessoa prudente, e a areia, onde foi construído o fundamento ali, que construiu-se o fundamento da casa da pessoa imprudente, são diferentes. Esses 2 tipos de fundamentos são bem diferentes. A rocha é algo que é algo forte, é algo estável, que traz uma estabilidade. E areia, quando a gente vai na praia, a gente consegue ver, né? A areia a gente consegue pegar, a areia é mais fofinha, é mais instável, né? Agora imagine a pessoa construir uma casa, uma edificação, uma construção em cima da areia. Isso é perigoso, não é? É perigoso. O Senhor Jesus está falando exatamente disso, olha. O homem que construiu a casa na rocha e o homem que construiu a casa na areia. E aí esses 2 homens, essas 2 pessoas, e com suas casas, passaram por momentos difíceis, como de chuva, de vento, rios que passaram ali por perto daquela casa, chuva que passou ali naquelas casas, nas 2 casas com seus 2 fundamentos diferentes. Os ventos, só que
A casa que estava sobre a rocha, ela não foi abalada, ela não caiu, porque o fundamento ali era firme daquela casa. Já a casa construída sobre a areia, o vento passou, a chuva e a água. O que vocês acham que aconteceu com aquela casa? Aquela casa desabou, aquela casa desaba, porque o fundamento ali não é firme, o fundamento ele é instável. E grande, o Senhor Jesus falou, a casa caiu e grande foi a sua queda, porque o fundamento onde a casa foi construída não era firme, era areia. E o que o Senhor Jesus estava ensinando naquele momento? Olha, todo aquele que escuta as minhas palavras, aquilo que eu estou ensinando, aquilo que vem da parte do meu Pai, da parte de Deus, escuta e guarda no coração e pratica no seu dia a dia, essa pessoa é como aquela pessoa prudente que constrói a casa sobre a rocha. Ou seja, a casa dela vai ficar firme, vai ficar guardada, vai soprar o vento, vai passar água, vai passar chuva, mas a casa dela não vai cair, não vai desabar, não vai ser destruída. Mas aquela pessoa que escuta as minhas palavras, mas não guarda no seu coração e não pratica, essa pessoa é como aquela pessoa imprudente que constrói a sua casa sobre areia. E aí vem as adversidades da vida, vem o vento, vem a chuva, vem o rio e acaba levando e desabando. Essa casa acaba desabando, ela não consegue se suster porque ela não está no fundamento firme. E aí se lembra que eu perguntei quem vocês acham que é a rocha nessa parábola? Quem é a rocha nessa parábola? O que o Senhor Jesus estava querendo ensinar de quem era essa rocha? E quem são as casas? O que as casas representam, essas construções na parábola? Pois bem, as construções elas representam a minha e a sua vida. E o fundamento, a rocha, representa o Senhor Jesus. Ok? Então, a minha e a sua vida, o Senhor Jesus estava ensinando e está nos ensinando, precisa ser construída, fundamentada, pautada, alicerçada, firmada aonde? Na rocha, em Jesus. Nós precisamos ter isso em nossa mente e em nosso coração, juniores, adolescentes do Senhor Jesus. Nós precisamos construir a nossa vida de acordo com o querer e a vontade de Deus, porque ainda que venham as adversidades da vida, que são representadas na parábola pelo vento, pela água, pela chuva, pelo rio, ainda que essas adversidades, esses momentos difíceis cheguem na nossa vida, nós estaremos sustentados e firmados na rocha, que é Cristo, que é Jesus. Ele irá nos sustentar. Diferentemente das pessoas que não têm Jesus em seus corações e elas constroem as suas vidas de acordo com o seu próprio querer e de acordo com sua própria vontade. Elas não querem saber de Deus, elas não querem saber dos ensinamentos de Jesus. E aí os momentos difíceis também chegam na vida dessas pessoas, como chega na vida dos crentes, como chega na vida daqueles que creem em Deus. Só que a diferença é que eles não têm Jesus. Eles não têm a vida deles pautada em Deus, em Jesus, que é a rocha, e a vida deles que representa a casa. O que acontece? Pode desabar, cair, ser destruída e grande ser a queda. Então, juniores, na aula de hoje, eu quero que nessa primeira parte, que a gente vai ter uma segunda parte, tá? Dessa aula, para ela não ficar muito extensa, eu quero que vocês guardem isso no seu coração. Primeiro, que vocês relembrem o que é essa parábola dos dois alicerces. Quem são os elementos presentes nessa parábola e o que o Senhor Jesus naquele momento estava ensinando através dessa parábola. Temos o homem prudente, temos o homem imprudente, o prudente e o imprudente. O prudente é aquele que ouve a palavra de Deus, e aí ele é como se fosse aquela pessoa que quando vai construir a casa, constrói a casa sobre a rocha, um fundamento firme. E esse fundamento firme representa quem? Essa rocha firme representa quem? Representa o Senhor Jesus,
representa a palavra de Deus nas nossas vidas. Ele obedece à palavra de Deus, ele obedece a Cristo, e por isso ele está bem guardado, ele está firmado. Já aquela pessoa imprudente é aquela pessoa que não teme a Deus, que não ouve, que não obedece ao Senhor. E com isso ele é como se fosse aquela pessoa imprudente que constrói a casa dele num fundamento instável, na areia, que é fofa, que não é firme. E as adversidades vêm na vida dele, na vida dela, e a casa não aguenta, a vida não aguenta. E aquela casa acaba caindo, sendo grande a queda dela, na vida daquela pessoa. Ela precisa ouvir e guardar a palavra de Deus no coração, na vida dela e praticar. Amém? Então hoje nós vamos finalizar a nossa aula guardando muito bem essa parábola em nossos corações, e semana que vem a gente vai finalizar ela, tá bom? E eu aguardo vocês semana que vem na nossa aula, tá? Que Deus possa abençoar vocês em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa guardar cada um de vocês, que o Senhor possa os livrar de todo mal, de toda enfermidade, de tudo aquilo que possa vir contra a vida de vocês e contra a família de vocês. Em nome de Jesus, tá bom? Um grande beijo e nos vemos semana que vem. Tchau!